Olá! Neste vídeo iremos apresentar os passos lógicos adotados na sistemática moderna para fazer inferências filogenéticas. Entender a lógica da inferência filogenética possibilitará a você entender as principais diferenças entre os métodos vigentes em sistemática. Este vídeo assume que você assistiu o nosso vídeo sobre o uso de diagramas dicotômicos em inferência filogenética, cujo link está na descrição desse vídeo. Vamos então entender as principais etapas da inferência filogenética. Vamos lá? Para entendermos a lógica da inferência filogenética, usaremos como metáfora um velho problema matemático e da ciência da computação conhecido como problema do caixeiro viajante. Essa é a Amanda Jéssica, nossa caixeira viajante. Como proposto originalmente, o problema do caixeiro viajante visa responder à seguinte pergunta: dado uma lista de cidades e as distâncias entre cada par, qual seria a rota mais curta para ser seguida pela caixeira viajante, de modo que ela visite cada uma das cidades apenas uma vez e volte para a cidade de origem? Eu vou reformular essa pergunta de uma outra forma. Dado uma lista de cidades que ela pretende visitar, qual seria a rota mais eficiente a ser seguida pela caixeira viajante, de modo que ela visite cada uma das cidades apenas uma vez e volte para a cidade de origem? A primeira informação que a Amanda precisa saber é quais são as cidades que ela precisa visitar. Suponha que ela resida em São Paulo e tenha que visitar Atibaia, Jundiaí, Mogi das Cruzes e São Roque. Como ela deseja saber qual é a rota mais eficiente, a próxima coisa que Amanda tem que pensar é como medir eficiência, para posteriormente coletar os dados necessários para avaliar a eficiência de cada uma dessas rotas possíveis. A Amanda decidiu que distância é um bom indicativo de eficiência. Desta forma, ela compilou a distância entre cada par de cidades e criou uma matriz de distância como esta aqui. Esta matriz é a codificação das distâncias par a par entre todas as cidades que ela precisa visitar, incluindo aquela onde reside. Ela será utilizada para computar as distâncias de cada uma das rotas. Seu próximo passo é calcular a distância de todas as rotas para identificar aquela que soma a menor distância percorrida. O número de rotas possível é determinado pela permutação do número de cidades visitadas, excluindo a cidade de origem. Neste caso, em particular, seriam 24 rotas possíveis. No entanto, se assumirmos que essas distâncias são simétricas, ou seja, a distância de São Paulo a Mogi, Atibaia, Jundiaí, São Roque e São Paulo é a mesma que o trajeto de São Paulo para São Roque, Jundiaí, Atibaia, Mogi e São Paulo, teríamos então 12 rotas possíveis. Ao listar todas as rotas possíveis, a Amanda enumera todas as soluções possíveis para o seu problema, ou seja, todas as rotas possíveis para as quais deve computar a quilometragem do trajeto. A Amanda irá solucionar este problema por um processo que chamamos de otimização. Otimização é a busca de um conjunto de soluções dentre um universo de soluções possíveis. Otimização requer dois componentes. O primeiro deles é o critério a ser usado para fazer a otimização, o chamado critério de otimalidade. Nesse caso em particular, a Amanda decidiu inicialmente que a distância percorrida é o parâmetro que ela irá usar para medir eficiência. Quanto menor a distância percorrida, maior a eficiência da rota. Nesse caso, o critério de otimalidade é a distância percorrida. Operacionalmente, a Amanda computa a distância de todas as rotas, que, de acordo com a matriz de distância inicial, seriam as seguintes. O segundo componente do processo de otimização é a função objetiva, que é a formulação matemática que nos permite fazer a otimização de acordo com o critério de otimalidade adotado. Neste caso, a função objetiva é uma função linear que busca minimizar a distância percorrida, cujos detalhes transcendem os objetivos desse exemplo, mas indicam a rota 11 como a melhor solução. Antes de contextualizar este exemplo para os propósitos da inferência filogenética, é importante mencionar a importância do critério de otimalidade. Suponha que a Amanda tivesse considerado o tempo percorrido como um critério mais apropriado para medir eficiência. O tempo estimado para cada percurso seriam estes, e as durações estimadas para cada rota seriam estas. Observe que agora o critério de otimalidade sugere uma outra rota como a mais eficiente. Caberá ao interessado definir
qual seria o critério mais adequado como medida de eficiência, tempo ou distância? Podemos ainda considerar que nenhum desses critérios é adequado e deveríamos buscar outros, tais como consumo de combustível, custo de pedágio, qualidade da vida, entre outros. Ainda poderíamos considerar todos esses critérios em uma única função objetiva, que seria muito mais complexa do que a função linear inicial. Operacionalmente, estudos filogenéticos obedecem à mesma lógica apresentada pelo problema do caixeiro viajante. Iniciamos com a coleta de dados, codificamos esses dados em evidências de acordo com o nosso critério de otimalidade, para finalmente selecionar uma hipótese durante o processo de otimização usando uma função objetiva compatível com este critério. Para estudos filogenéticos, durante a etapa de obtenção de dados, consideramos que, a princípio, qualquer observação de atributos de organismos possui o potencial de fornecer evidências de relação de parentesco. No entanto, as evidências mais objetivas são derivadas daqueles atributos que são hereditários e intrínsecos dos organismos, porque eles refletem a continuidade biológica dos ancestrais e descendentes. Durante esta etapa, procedemos com a coleta de atributos de cada linhagem, levando em consideração a relevância, a compatibilidade e a correspondência desses atributos em relação às demais linhagens estudadas. Esses atributos podem ser divididos em duas grandes categorias: características genotípicas, tais como sequências nucleotídicas, e características fenotípicas, tais como dados morfológicos, fisiológicos, expressões gênicas, entre outros. Não há categoria mais importante ou relevante que outra. Independente da fonte, qualquer atributo hereditário e intrínseco do organismo é passível de fornecer evidências sobre suas relações de parentesco. Em inferência filogenética, a etapa de codificação de dados em evidência invariavelmente envolve a compilação de dados das características hereditárias e intrínsecas dos organismos em uma matriz de dados. São as evidências que nos permitem, logicamente, aferir suporte ou não para determinada hipótese e espera-se que elas sejam documentadas de forma empírica e de acordo com os métodos científicos aceitos pela comunidade científica. Durante o desenvolvimento da sistemática moderna, esta etapa da lógica da inferência filogenética sofreu transformações conceituais relevantes que serão abordadas com maiores detalhes quando abordarmos a fenética e a cladística. Por ora, basta mencionar que feneticistas inferiam relações entre terminais utilizando matrizes de distância, ao passo que cladistas faziam o mesmo utilizando matrizes de transformação de estados de caráter. A última etapa desse processo de inferência requer a otimização das evidências em diagramas dicotômicos. As razões pelas quais escolhemos esses diagramas para representar as relações entre terminais foi discutida em nosso vídeo sobre diagramas dicotômicos em inferência filogenética. E o problema é similar ao que vimos para o caixeiro viajante. Da mesma forma que há limites para as rotas possíveis do caixeiro viajante, há limites para os diagramas adotados em inferência filogenética. Se o número de rotas cresce exponencialmente com o número de cidades, o número de topologias cresce exponencialmente em função do número de terminais. Por último, da mesma forma que computamos as distâncias ou tempos de percurso para cada uma das rotas, as funções objetivas utilizadas em inferência filogenética visam igualmente atribuir índices de méritos relativos a cada uma das abstrações matemáticas que estamos considerando como representações de relações filogenéticas, ou seja, os grafos. Ao fazermos isso, transformamos essas meras figuras ou objetos em formas de árvores filogenéticas em hipóteses de relação de parentesco a serem testadas.